Bom dia, você tá bem, Olha, professor? eu tô sempre bom, jovem. Tô aquela alegria de acordar cedo mais uma vez para aquelas aulinhas online. O coração batendo forte de felicidade. Ah, que Mas bom que você tá bem. tamo aí, é. Bom, não sei se tem algum aluno novo aqui na sala, porque tem uma sala basicamente só de alunos novos, né? Mas se tem algum aluno novo aí, alguma aluna nova, eu não sou a Maria Jaqueline, certo? Eu só estou usando aqui o login da coordenação para conseguir controlar quem entra e quem sai, certo? Tem algum aluno novo aqui? Alguém chegou novo nessa sala? Tem. Eu mesmo. Ah, agora o Isaac manda rapidinho, né? Beleza. Agora acordou. Então, olha lá. Para quem não me conhece, eu sou o professor Monte Lima. Na verdade é Vinícius meu nome, mas ninguém me chama de Vinícius, não. Tá? Eu vou ser o professor de laboratório de vocês. Laboratório de física. Então, aqui, ó. Laboratório de física. Uma coisinha que talvez seja diferente do que vocês estavam esperando, que teve uma alteração aí. Ano passado, quem dava o laboratório para o primeiro ano, além de eu que dava o laboratório de física, era o Funfas, que dava o laboratório de química. Mas esse ano mudou, tá? Quem entrou como um laboratório de química foi a professora Ana. Ela vai se apresentar para vocês semana que vem, provavelmente, tá? Essa semana, para esse primeiro dia aí, vai ser comigo mesmo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, gente, eu sei que é aquele esqueminha do... Ah, professor, mas eu já sei, eu estava aqui no nono ano, blá, blá, blá. Mas algumas coisas são padrões no começo, na primeira aula, e aqui eu vou apresentar para vocês, então, como vai funcionar esse ano do laboratório, tá? Primeira coisa, como a gente vai fazer a divisão entre física e química? Porque o horário é o mesmo, né? O horário que bate o laboratório é igual para os dois. Tem duas possibilidades. Enquanto a gente ficar no remoto, tá, é muito provável que a gente faça com a turma única. Tá? O que significa isso? Que todo mundo vai estar aqui no laboratório ao mesmo tempo. Né? Laboratório, aqui na aula ao mesmo tempo. Então, vocês, por exemplo, aqui da P2, tem 30 e cacetada aluno online, mas deve ter mais uns 10 aí que não entraram hoje. Todo mundo vai entrar, vai ver laboratório de física numa semana, na outra semana laboratório de química e assim vai. Tá? Então essa é a primeira possibilidade aqui. Semana 1, por exemplo, física. Semana 2, química. Agora, o híbrido, gente, eu não vou nem falar presencial, como se fosse lá o comecinho do ano passado, que estava tudo, entre aspas, já na felicidade, na tranquilidade, a gente não sabia disso. Então, no híbrido, pode acontecer da gente manter esse esquema, dependendo de quantos alunos forem ao colégio, se a gente vai poder usar o laboratório em si, porque vocês sabem quem estava aqui no colégio ano passado, que a sala do laboratório é um pouco menor. A sala é do mesmo tamanho, mas tem um monte de coisa no meio do caminho lá, então vocês acabam ficando mais juntos, e aí tem essa questão do distanciamento, tá? Se a gente estiver falando do híbrido, a gente pode ter a situação acima, né? Ou a turma dividida. E aí o que acontece nesse esquema com a turma dividida? Uma parte vai para a química, outra parte vai para a física. Na semana seguinte a gente inverte. Então, semana 1, por exemplo, semana 2, a turma A vai para a física na semana 1 e a turma B vai para a química. Na semana 2, a turma B vai para física e a turma A vai para química, tá? Então, quem já estava aqui já conhece esse esqueminha. Qual a gente vai seguir? Depende muito. Depende de como for o andamento. Outra coisa importante, porque ano passado eu estava dando aula aí pra galera que já estava no colégio aí, e aí eu estava lá animadão, pessoal, alguém tem uma pergunta? Aí sempre alguém perguntar, professor, e a nota? Como que a gente vai fazer com a nota? Tá, então eu já vou deixar explicado aqui para vocês, vocês provavelmente vão esquecer, vão me perguntar de novo, mas não tem problema. Como que são as notas de laboratório? Vou ser bem prático aqui para uma nota. A gente tem uma nota de laboratório. Então, só alguém pode confirmar para mim, ano passado vocês
tinham no boletim laboratório de física? Acho que não, né? Não tinha laboratório de física no boletim. Era só física. Vocês tinham a nota de laboratório, mas não era no boletim, se eu não me engano. Então, o que acontece com essa nota? Depende do número de atividades. Se forem 2, 3, 4, soma tudo, divide. Se tiver atividade demais no bimestre, igual teve ano passado, uma nota pode ficar de backup para outra ali. Pô, tiveram 5 atividades. Então eu vou considerar 4 de maior nota, as 4 de maior nota. Pode ser uma possibilidade também. E eu lanço essa nota. O mesmo vale para química, tá? É o mesmo esqueminha. Das atividades. E essas atividades, essa nota fechada, vale 20% da nota de física que o Nivaldo vai passar para vocês, tá? Vocês não tiveram aula com o Nivaldo ainda hoje não, né? Não? Então... É só na última aula de tarde. Ah, beleza. Então ele vai dar mais revisões para vocês, vai se apresentar também, se não tiveram aula com ele ainda. Mas é esse esquema. Então, gente, falando português claro, física é uma matéria que a galera normalmente dá uma penada. Eu tô pensando no funcionamento normal do colégio, presencial, papapá. 20% são, se você der uma dedicadinha aí, 2 pontos. Você precisa de mais 4 só para ficar na média. 4 de 8. Então, assim, você acaba diminuindo a necessidade da nota da disciplina regular pela metade. Em vez de tirar 60%, né, você vai para 50% da nota disponível. Então, assim, além de, na teoria, ser um negócio já um pouco mais diferente do que a aula padrão, já dá uma ajudinha. Apesar que ano passado, a gente começou o ano basicamente fazendo exercícios, né? O Renato dava um conteúdo, eu fazia um exercício do conteúdo. A gente, mais pro final, que virou um laboratório mesmo, online. Peraí, o caminhão do gás tá passando aqui, gente. Dá um tempo aí. Deixa eu passar aqui. Esse ano também, eu conversei, eu, o Funfas, o Guilherme e a Ana, a gente vai fazer mais coisas no laboratório. Talvez, mesmo que seja um remoto, talvez nós demos aula do laboratório. Então, para ficar um pouco mais dinâmico, não ficar tão repetitivo, tanto simuladorzinho, tanto videozinho, sabe? Dá uma diferenciada para dar uma animada aí para vocês. Então, quem já estava aqui conhece esse esquema, quem não estava, a gente é mais ou menos assim. Vocês vão ter tempo para perguntar para a gente, para se inteirar, tá? Nada é correndo aqui. Então, é assim que funciona o laboratório. Onde que as aulas ficam? De novo, quem já estava aqui, gente, me dá mais uns 5 minutinhos aí, que vocês já sabem disso. Eu vou compartilhar aqui a nossa plataforma. Quem chegou agora, não se preocupe, vocês serão cadastrados lá, vai ter todo o rolê feito. Essas primeiras semanas a gente está com, né? E também já serve para quem estava no nono, ver como que é a separação, lembrar pelo menos, ou ver como que eu faço a separação aqui. Que o nosso ano passado foi um pouquinho diferente. Bom, tá? Se alguém não estiver enxergando aí, me fala, tá? Essa aqui é a plataforma, a mais, que mágico, aí depende do jeito que você entra aqui. A questão é, essa aqui é do ano passado, do primeiro. Ano passado, no primeiro ano, a gente fez bastante alteração. No nono ano com vocês não mudou muita coisa. E como que eu faço a organização do caderno para vocês depois terem acesso aos conteúdos que vocês possam ter perdido? Primeira coisa, aulas ao vivo. Então, por exemplo, essa aula, ou alguma aula que eu dei para o primeiro hoje, aqui ficar melhor gravadinha, eu vou subir depois que as plataformas estiverem liberadas, para vocês poderem assistir de novo, caso tenha perdido. Ah, estava sem internet, caiu a luz aqui em casa, tá com diarreia, não sei. Não consegui ver a aula, professor? Tá lá. Então tem um assunto e tem a data. Se tiver divisão de turma, eu posso, dependendo se a aula foi muito diferente, postar as duas, senão eu posto uma só, tá bom, para não ficar repetindo. Depois uma novidade que a gente não tinha no passado, a gente tem esse ano, pelo menos comigo, né? Talvez vocês já tiveram isso com outro professor. A tutoria. Então, eu vou mais para frente combinar com vocês, fazer um questionáriozinho para a galera dos primeiros votarem que dia que vocês preferem ter tutoria. Não é obrigatória a presença, tá? O que eu preciso de vocês é, professor, para a gente ficar melhor na terça-feira das 5 às 6 e na quinta-feira das 3 às 4 da tarde. Então, nesses horários eu vou entrar, vai ter um link. Se quem quiser entrar, entra para tirar dúvida da aula, de exercícios, de alguma atividade que não seja uma atividade que vocês tenham que entregar valendo nota. Há uma lista de exercícios que o professor passou, que era o que a galera fazia mais no ano passado.
E aí a gente vai lá e resolve, tá? Professor, perdi um pedaço da aula lá, não entendi bem esse conceito. Serve para isso essa tutoria. E também a tutoria fica guardadinha aqui. Por quê? Porque às vezes você tem um conteúdo. O aluno chega e fala, professor, não entendo a relação de trabalho e energia, que vocês vão rever esse ano. Aí tem quase uma aula ali, tem 20 e poucos minutos de um vídeo explicando trabalho e energia. Então fica à disposição de alguém que não tenha participado e queira tirar dúvida. Tá? Abaixo disso aí vem os tópicos que vocês já estão acostumados. Tópico 1, primeiro conteúdo que foi visto no ano. Tópico 2, segundo conteúdo e assim por diante. Quando eu for dar uma atividade avaliativa, eu falo, pessoal, vai cair o tópico 2 e o 3. Vai cair o tópico 1 e o 3. Sei lá, e aí eu vou guiando vocês. E fica nessa ordem mesmo, tá? O primeiro que foi passado aqui, o segundo, o último passado, fica aqui embaixo. Pô, professor, mas eu tenho que arrastar o dedo. Aí, gente, aí também, né? É só arrastar o dedo, né? Só dar uma passadinha do dedo aí. Eu tô fazendo pra câmera como se vocês estivessem me vendo. Mas aí eu fiz aqui com o dedo pra cima. Certo? Então essa plataforma aqui, vocês vão ser cadastrados. Quem já estava já sabe como funciona. Não tenham pressa, mas é aqui que a gente vai se comunicar junto, deixa eu parar aqui, com o WhatsApp. Porque tem aquele grupo que tem todo mundo lá no grupo. E aí a gente tem uma comunicação um pouco mais direta. Certo? Deixa eu ver um negocinho aqui. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que a galera que estava aí já manjou, né? Mas alguém que chegou quer fazer uma pergunta? Não? Deixa eu só fechar esse negócio aqui então, peraí. Pro lado, tá? Vocês tiveram aula com a Renata já hoje? De gramática? Não? Tá, porque ela tá falando sobre um assunto que eu queria falar com vocês. Então eu vou me adiantar, então, depois ela que se vire. Vocês já ouviram falar disso aqui, certo? Ó, ou não. PAS, PAC e PSS. Já ouviram falar dessas provas aí ou não? Já, é tipo o seriado Enem lá, né? É. Isso, tá. Por que eu quero falar disso aqui pra vocês, gente, no primeiro dia de aula? Eu não quero ficar cagando regra aqui, tá, gente? O vestibular já tá chegando. Eu acho um absurdo isso, tá? Mas como que funcionam essas provas? Pra quem não sabe, eu vou falar rapidão, porque a ideia também não é explicar as provas em si. São provas que você faz todos os anos. O PAS é da UEM, é onde a galera mais gosta de ir, porque vai morar em Maringá, né? Vai morar talvez aí em Umuarama, que já é um pouquinho pior. A cidade, não a faculdade, mas tá bom. O PSS é da UEPG, de Ponta Grossa. E o PAC, esse aqui eu não sei porque que o povo de Londrina não vai muito com a cara do PAC, não. O PAC é da Unicentro, que se eu não me engano tem Guarapuava, Iratipa, aqueles lados lá, tá, do Paraná. Todas as faculdades públicas, de boa qualidade, né? Algumas maiores, a UEM é maior, por exemplo, que o Unicentro, o IPG também, mas são um sisteminha de provas para você entrar. Você faz prova todo ano, certo? Então, final desse ano, não sei se vai ser bem final desse ano, mas você vai fazer ao final do primeiro ano uma prova com os conteúdos do primeiro ano. Tirou uma notinha lá. Ah, vou inventar uma nota aqui. 600. Não sei se é muito, não sei se é pouco, sei que foi 600. No segundo ano você vai fazer uma prova, conteúdo do segundo e do primeiro. Normalmente o aluno vai melhor no segundo ano. No primeiro ano o aluno dá uma tropeçada. Tô chutando o valor aqui. E no terceiro você decide o seu curso, faz uma outra provinha com bastante conteúdo do terceiro, um pouquinho de primeiro e segundo e as específicas. E aí, sei lá, você soma aqui, vai dar uma soma aqui que eu não quero fazer a conta, deu X. Se você tiver a nota para entrar no curso, você não entra pelo vestibular, você entra pelo PAS, PSS ou PAC. Por que eu tô falando isso para vocês? Gente, vamos mandar real. Ano passado, para muitos de vocês, tá? Não estou julgando, porque talvez se eu tivesse na pele de vocês, eu teria feito a mesma coisa. Foram férias longas. 10 meses, 9 meses de férias. Ou a galera que até engajou no estudo, chegou lá por novembro, já não aguentava mais. E aí só entrava no link lá, dava, professor, bom, e ia dormir de novo. Então assim, o que eu ia pedir para vocês? Pensando no bem-estar de vocês, porque pra gente não muda muita coisa, porque a gente acaba entrando no automático depois de um tempo. Esses 6 meses, gente. Esses primeiros 6 meses do primeiro ano. Esqueçam o nono ano. Tá? O ano passado todo mundo foi pego de surpresa, apesar que a surpresa durou o ano inteiro, mas a gente foi pego de surpresa, muita gente achou que o negócio ia durar 3 semanas, as pessoas que não sabiam o que estavam falando, e outras já sacaram que o negócio ia ser feio.
mas talvez aí virou uma bola de neve para alguns de vocês, já ficava inviável voltar a estudar, você já desanima, também fala, eu vou passar de um jeito ou de outro, estou fazendo prova em casa e desencanou. Gente, esses 6 primeiros meses do primeiro ano, se dediquem. E não é dedicar igual louco, que você vê esse povo que põe essas musiquinhas e fica estudando o dia inteiro, você é coisa de gente doente. Você vai ver a aula, vai acordar, vai prestar atenção nas aulas, vai tirar dúvida quando tiver, vai fazer as tarefinhas lá que os professores passarem, não sei como você vai fazer. Mas assim, se dediquem nesses 6 meses. Porque é provável que o segundo semestre role 100% híbrido. Já, as coisas funcionando normalzinho, assim, dentro do possível. O normal mesmo esse ano não tem como voltar. Esse primeiro semestre, eu estou falando por mim, não pelo universitário. Eu acho que a gente vai ter oscilação. Começou agora no remoto, talvez a gente tenha um mês de híbrido, depois volte para o remoto, porque depende da dinâmica da pandemia, como ela estiver rolando, tá? E a gente tem que jogar com essa possibilidade, não adianta achar que vai estar tudo bom daqui a um mês, porque é bem improvável que isso aconteça. Até porque vocês não estão na vacinação, né? A idade de vocês não entra na vacinação nem depois de todo mundo, porque a vacina não foi testada em adolescentes. Então, esse ano, gente, ainda vamos jogar com híbrido, já ajuda muito vocês irem para o colégio, para quem quiser, quem se sentir confortável. Mas assim, esquece o nono ano. Esquece como foi o ano passado. O ano passado foi uma outra situação. A gente foi pego de calça curta, vocês também. Se dediquem nesses 6 primeiros meses. Não é pensando só no PAS, no PAC e no PSS. É no ritmo de estudo do médio. Vocês não têm mais, eu vou chutar, porque eu não sei de cabeça, 10 disciplinas. Agora vocês têm 17, sei lá, disciplinas, 16 disciplinas. Aquela física que vocês viram no nono ano, que vocês ficaram vendo o ano inteiro, cinemática, movimento, desde Newton, um pouquinho de energia, vocês vão ver isso em 2 bimestres no primeiro ano. Um exemplo. Depois vocês vão aprofundar em outras coisas. Então, deem um pouco mais, sabe? Eu sei que não é fácil acordar e ver a cama do lado e ver o computador e falar, eu vou ficar no computador. Você volta para a cama. Mas assim, se programem nesse comecinho para dar uma ajustada no horário de vocês, acordar um pouquinho mais cedo, lavar a cara pelo menos. Eu não vou ficar cobrando de vocês ligarem a câmera, tá? Eu vou mandar real. Eu acho bem melhor do jeito que tá aqui agora, quase todo mundo com a câmera ligada, pelo menos no meu quadradinho que aparece, porque você fala, você vê a reação. Tá? Você sabe que a pessoa tá ali também no tecladinho, tá com o WhatsApp web aberto do lado, a gente também faz isso. Então, estamos em casa. Agora, facilita. Mas eu não vou cobrar que 7h30 da manhã vocês estejam com a câmera ligada. Mas participem da aula, prestem atenção, perguntem. Isso faz diferença. Para vocês. Ou pra gente é o de menos. Se esforcem um pouquinho, gente, porque faz diferença lá na frente, vocês vão estar mais tranquilos. Chegar no segundo e terceiro ano falando, eu perdi 2 anos da minha vida, que foi pandemia. Não adianta, gente. Tá acontecendo. Então, sejam proativos um pouco também, dentro do possível, das dificuldades que esse sistema impõe, para vocês terem um caminho mais calmo até o final do ensino médio. Estão esquecendo o vestibular. Só até o final do ensino médio. Vamos começar no ensino médio primeiro. Tá? E a faculdade depois, vestibular, é um outro assunto. Tá? Mas deem uma pisadinha aí no acelerador, uma forçadinha, porque vai fazer diferença. Confia, porque não estou falando da boca para fora. Vocês depois vão ter todo um planejamento que o colégio já faz com vocês. Fazia, acho que ano passado, sobre rotina de estudos, grades de estudo, aí eu já não sei nem como chama esse negócio. Tá? Aproveitem. Vocês têm toda uma estrutura jogando a favor de vocês e agora a gente está preparado, vamos dizer assim, entendendo como funciona a pandemia e como pode rolar as coisas. Inclusive vocês, né? Vocês já acostumaram com essa ideia insuportável de ficar em casa o dia inteiro, ou pelo menos para quem está respeitando, né? Mas fica aí então esse pedido, não é bronca, não é... mas reflitam nisso porque lá na frente vai fazer diferença. Pessoal, a galera que chegou aí, alguém quer perguntar alguma coisa falando nisso? Eu não tenho muito o que falar não, tá, gente? Daqui a pouco eu vou ter que dar uma revisãozinha de um assunto só pra falar que não ficamos olhando pra cara do outro. A galera que chegou nessa sala, vocês tiveram física no nono ano? Porque eu sei que tem uma galera que não tem física, né? Eles colocam como ciência só e dá um bololô. Tiveram? Sim, menos mal então. Apesar que tem uma galera que na outra sala fala assim, eu tive, mas não lembro de nada. Né? Talvez até a galera do colégio aqui tenha um pouco desse... Mas assim, é reset, tá? A física do médio, dá pra ter física só no médio.
Você perde um pouco ali da familiaridade com os termos, mas dá para recomeçar, beleza? Gente, ó, faltam 15 minutos mais ou menos, não dá para eu ficar olhando para a cara de vocês e vocês para mim. Então eu vou dar uma pequena revisão, pequeníssima revisão, bem de leve, sem continha, sobre um assunto que todo mundo adora. Os olhos de vocês vão brilhar quando vocês olharem, que são os vetores. Ei, professor, que saudade dos vetores. Tá com saudade. Ó, vetor aqui, gente, que eu vou falar para vocês, não vou falar de continha de vetor, tá? Aquele trombinha no rabinho, regra do paralelogramo, que você colocava um depois do outro, nada disso, tá? O Nivaldo vai dar uma revisão para vocês de, se eu não me engano, de mudanças de unidades, desse tipo de coisa. E eu vou dar uma passadinha só em vetor, porque quando ele for falar de grandezas, ele vai usar esses termos. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, vetor é uma ferramenta matemática. Vetor em si não é física, tá? É matemática. Então, vou pegar um vetorzinho aleatório, vou dar uma desenhada aqui nele, aquela famosa flechinha, né? Ô, filho, vamos. Aqui. Então, vou colocar um vetor aqui. Esse aqui é o nosso vetor F, tá? Ótimo. Um vetor, como artifício matemático, ele tem 3 características. O módulo, a direção e o sentido. Ah, professor, mas já vou começar com vetor? Sei lá, falasse de qualquer outra coisa, velocidade média. Isso aqui é igual uma construção, tá? Obra, construir casa. Se eu quero que você faça uma casa de alvenaria, de cimento, tijolo, eu tenho que te dar cimento e tijolo. Para você trabalhar com física, você precisa de algumas coisas básicas. Primeiro, a matemática básica, é óbvio, né? As unidades bem conhecidas. E algum artifício vetorial, porque tem grandezas físicas que têm essas características. Módulo, direção e sentido. É claro que, matematicamente, isso define o vetor. Quando eu vou para a física, eu tenho que adicionar mais uma coisinha aqui. Quando eu vou falar das grandezas físicas, eu adiciono a unidade. Unidade. Tá? Então vamos pensar nesse vetorzinho rosa que eu desenhei aqui. O que é o módulo do vetor? Para quem não lembra. O módulo do vetor é o tamanho desse vetor. Ah, professor, eu vou ter que sair medindo o vetor? Não. Porque quase todas as vezes que vocês viram um vetor, vocês viram ele assim, ó. Por exemplo, 25 newtons. Tá, aleatório aqui. 25 é o tamanho dele. É quanto que ele vale. Então, 25 seria o módulo dele. Se tem um papelzinho quadriculadinho, gente, aí você vai lá e vai contar os quadradinhos e vai ser feliz. Nesse caso aqui não, é só pegar o valor e beleza. A direção do vetor e o sentido. Aqui que a confusão acontece, para ser bem honesto, porque direção e sentido são palavras que no dia a dia a gente usa quase como sinônimo, mas não é. Tá? Vamos começar com sentido, que eu acho que é mais fácil de lembrar depois. Sentido, é só você lembrar que sentido vem de seta. Na verdade não vem de seta, mas começa com S de seta. Então, para onde tiver a setinha aqui, módulo é a força que acaba dando. É, isso mesmo, Natan. Módulo é o tanto que você vai usar na continha lá depois, para calcular alguma coisa. Então, 25 newtons. O módulo é o 25. Pode ser intensidade, valor, tem várias palavras que são sinônimos, tá? Intensidade, valor, módulo, amplitude, magnitude. Mas normalmente a gente usa intensidade ou módulo, tá? Essa setinha aqui, onde está o sentido, nesse caso aqui, gente, o vetor está inclinado. Então vamos fazer de conta que temos uma rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste. E essa setinha aqui está mais ou menos apontando para o que seria o nordeste. Pensa no Brasilzão, né? Norte bem para cima lá, leste para esquerda, para direita, desculpa, e o nordeste aqui para cima. Então eu vou falar que esse sentido aqui, nesse meu exemplo, que não ficou muito bom, é nordeste. Tá? Para nordeste. E a direção? A direção é como... Deixa eu pegar outra caneta aqui. A direção é como que esse vetor está. Se ele está deitado, se ele está inclinado. E aí, se ele está inclinado ou está deitado, ele tem um ângulo. Um ângulo com o quê? Você escolhe.
Mas normalmente a gente trabalha com o horizonte. Então nós temos aqui um ângulo θ. Essa direção θ de, por exemplo, sei lá, 30 graus. Então a direção desse vetor é de 30 graus com a horizontal. O vetor está definido. O vetor está definido. São essas três características. A unidade, aqui nesse caso, é o Newton. A unidade me diz que isso aqui é uma força. Então, quando você está pensando nos vetores, tá, você tem que tomar cuidado. Só o vetor é módulo, direção e sentido. Na física você tem que adicionar. Por quê? A unidade. Porque se tiver quilômetros por hora, 25 km por hora não é uma força. O vetor pode ser igualzinho, mas ele é uma velocidade. Se for metros, é um deslocamento. E aí outras grandezas que vocês nem estudaram ainda, como campo elétrico, campo magnético, são todas grandezas vetoriais. Tá? Então, para aquela lembradinha, aquela refrescada na cabeça, isso aqui que são os vetores. Agora, deixa eu pegar aqui um aleatório, para ficar mais fácil a gente classificar. Vou fazer aqui branco mesmo. Temos um vetor R aqui, que eu vou falar que tem 12 km por hora, tá? Deixa eu fazer aqui bonitinho. Bom, quais são as características desse vetor? Módulo, direção, sentido e unidade. O módulo é o valor, 12. A direção, nesse caso aqui, gente, eu não vou colocar o ângulo porque ele já está deitadinho. O vetor já está na horizontal. Então, a direção do vetor é horizontal. Horizontal. O sentido é para onde a seta está apontando. A seta aqui está apontando para a esquerda. Ou se você tiver uma rosa dos ventos ali, se você quiser usar as coordenadas, né? Você pode colocar para leste. Não, para oeste, né? Esquerda é oeste. Então, mas eu vou colocar aqui para a esquerda. Para esquerda. E a unidade? A unidade é isso aqui que está solto. Quilômetros por hora. O que quilômetros por hora mede? A velocidade. Então eu tenho caracterizado um vetor aqui de velocidade. A letra é aleatória. Você não precisa usar V para velocidade, você não precisa usar F para força. Tá? O que você tem que tomar cuidado é que normalmente a gente usa letras maiúsculas para representar cada um desses vetores. Normal, peso, que são todas forças, né, no final das contas. Força elástica. A gente normalmente usa letras maiúsculas. Que o aluno também se confunde e fala, professor, mas peraí. Você desenhou o vetor rosa lá. Eu entendi o vetor rosa. Só que em cima do F, você fez um risquinho para a direita. Aqui, ó. Em cima do R, você também fez um risquinho para a direita. Mas os vetores não são iguais. Não estão apontando para o mesmo lado. Tá? Esses símbolos em cima das letras, eles são sempre do mesmo jeito. Sempre um vetorzinho para a direita. Aqui, às vezes não fica muito bom fazer na mão, mas sempre que você quer representar que algo é um vetor, você coloca a letra embaixo e o símbolo de vetor em cima. Então, isso aqui me diz que x é um vetor. Para saber como é o vetor x, eu preciso enxergar ele, ou ter as informações escritas. Tá? Aquele símbolo em cima não quer dizer que o x aponta para a direita, que o x aponta para a esquerda, nada disso. Tá? É só que x é um vetor. Gente, só um pouquinho que eu recebi a mensagem da coordenação. Tá. Que x é um vetor. Tá? Então tem que tomar esses cuidadinhos. O assunto de vetor aqui, ele vai aparecer mais, vocês vão ver somas depois, igual eu falei, trombino rabinho, paralelogramo, todas essas coisas. Mas por enquanto era só vamos lembrar do vetor, fazer uma regressão aí mental para a gente buscar as informações que vocês vão precisar para as revisões depois do Univaldo. Certo? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Tá todo mundo de boa, sossegado? Tem uma medida de tamanho? Oi? Tem uma medida do percurso que vai fazer?
você jogar um objeto, por exemplo, e aplicar uma força, tipo, daí esse objeto, o quanto que ele vai percorrer, tem como calcular isso daí pro vetor? Tem. Na verdade, é que assim, ô Pedro, vocês no ensino médio, vocês fazem, por mais que vocês não acreditem, muita simplificação para conseguir estudar, tá, os conteúdos. Então, vocês, por exemplo, para calcular o tanto que ele iria andar, você teria que pegar a força, né? Usar lá a segunda lei de Newton, por exemplo, que eu acho que essa é uma das poucas coisas que todo mundo lembra em algum momento, que é força resultante é igual massa vezes aceleração. Então você teria a força, a massa e descobrir a aceleração. A aceleração é quanto que a velocidade muda. Aí você poderia pegar esta aceleração e colocar no sorvetão, não sei se vocês lembram dessas equações, do Torricelli. Sim, sim. Então, e aí você consegue descobrir sim o deslocamento, o quanto que ele andou, tá? Qual é a beleza do cálculo vetorial? Que é um pouco não, bem mais chato de fazer, só que ele te dá informações e propriedades muito mais rápido do que vocês acabam fazendo no ensino médio. Com o cálculo vetorial mesmo, que não é visto até o terceirão, você consegue, a partir da posição desse vetor, você pega esse vetor no espaço, fala que ele está em uma determinada posição, determina um referencial e cria um vetor marcando aquela posição. Se você pegar aquele vetor e o vetor força, você consegue fazer uma operação vetorial, que não vem ao caso para vocês, e já te dá, por exemplo, a posição nova. Então, é aquele tipo de conta que você faz com mais trabalho, mas ela te dá tantas coisas a mais e mais rapidamente que vale a pena. Eu acho que para vocês, ano passado, eu sempre gosto desse exemplo. Os alunos não entendem porque, mas na minha cabeça funciona assim. Bhaskara, ou função resolutiva da equação de segundo grau, equação resolutiva da função de segundo grau, sei lá. Bhaskara dá muito mais trabalho do que fazer subproduto, né? Só que Bhaskara, se você acertar todas as contas, ele vai te dar várias informações ali. Se as raízes são iguais, se tem raiz, se ali dentro... Já vou ver ali, tá, Rafael, a tua pergunta. Só um pouquinho. O subproduto depende de você já ter aquela manha do subproduto e ser uma combinação fácil. Se você começa a mexer com combinação com raiz que dá raízes da função por x', x2', x' raiz de 3 sobre 5, você nunca vai pensar isso na sua cabeça, fazer subproduto. Então, às vezes o mais trabalhoso, ele é mais garantido, né? É o mais geral. Deixa eu ver a tua pergunta aqui, Rafael. Professor, seria bom reescrever as fórmulas como sorvetão, Torricelli, nos cadernos de física e laboratório? Cara, eu vou prometer para vocês, porque isso eu vou cumprir, tá? Eu posso depois passar, eu tenho um formulário que eu monto, que eu colocava nas provas dos colégios, é um PDF com todas as fórmulas de física, tá? Eu posso passar para vocês, e aí quem quiser, você, imprime esse formulário e cola naquela parte dura do caderno, tá? Eu acho que vocês não precisam reescrever tudo, pegar do caderno. Quem tem um caderno basicamente novo do ano passado pode usar o mesmo, tá? Não precisa comprar caderno novo para laboratório, não. Mas vocês vão rever todos os conteúdos, tá? Em nenhum momento, pelo menos eu acredito que vai acontecer isso, em nenhum momento a gente vai buscar uma equação supondo que vocês sabem e não vamos citar mais nada. Por exemplo, Torricelli. Torricelli, V quadrado igual V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S, ou D de distância, tanto faz. Eu não vou pegar essa equação, jogar aqui e falar, então, gente, e a gente continua. Eu vou colocar a equação, vou descrever, por exemplo, aqui é velocidade final, aqui é velocidade inicial. Então, assim, não se preocupem tanto, tá? O que eu acho legal é, se vocês têm um caderno do ano passado de física, o qual vocês viram com o Renato, e não jogaram fora, guardem esse caderno que vocês vão usar bastante agora. Porque o comecinho do primeiro ano é basicamente o comecinho do nono. Então vocês vão estar bem... Putz, como que era mesmo? Aí às vezes, né, como as primeiras aulas foram presenciais, o ritmo do caderno é outro, você tem copiadinho, porque você não ficou tirando print da tela o ano inteiro, aí você tem lá uma explicaçãozinha que talvez ajude. Tá? Isso eu acho que é legal. Mas não precisa fazer ponte de caderno de um pro outro não, viu? Beleza? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Não? Chegado? Deixa eu dar uma olhada aqui que alguém mandou uma mensagem. Não foi nessa aula, foi na outra. Então, gente, é isso, tá?
Semana que vem a professora Ana vai entrar para se apresentar para vocês, que vai ser a professora de laboratório de química. Aí eu acho que ela já vai dar uma revisãozinha um pouco mais, né? Que aí eu já expliquei como funciona o laboratório, tudo para quem era novo. Na outra semana é carnaval, já aquela tristeza, vou ter que ficar em casa, né? Sem aula, que chateado. E depois nós voltamos aí com conteúdo 2021, certo? Laboratório 2021. Como que vai ser? Híbrido ou remoto aí, só lá pra gente saber, certo? Então, gente, boa última aula aí, bom descanso pra tarde, porque eu já sei que vocês vão tudo dormir à tarde mesmo. Boa semana de aula, nos vemos daqui a um tempo. E qualquer coisa, vocês sabem como encontrar pelos grupos do WhatsApp da vida lá da sala. Fechou? Então, gente, tchau, tchau. Valeu. Até mais. Bom ano pra vocês. Sejam bem-vindos novamente. Ou pela primeira vez para quem chegou agora. Deixa eu parar minha gravação aqui, antes que eu esqueça.